Muito boa tarde, você está no Sextou com DCE, o nosso programa semanal que te deixa por dentro de tudo que rola dentro do Diretório Central dos Estudantes da nossa universidade, a Unesc. E se você quer garantir sua meia entrada em eventos culturais como shows nacionais e internacionais, cinema, teatro, você precisa fazer agora mesmo essa carteirinha de estudante. É só passar lá no DCE, custa R$ 35,00 e na hora já sai o seu comprovante digital que você já pode sair e utilizar. Então vale muito a pena, é um ano inteiro de benefícios por apenas R$ 35,00. E hoje nós temos um assunto muito especial, para mim particularmente, e para muitas pessoas que estão nos ouvindo, que é o Dia do Jornalista. A gente comemora o Dia do Jornalista na segunda-feira, é isso? Sábado, dia 7. Desculpa. Aí você vai ter que cortar. Desculpa. É domingo, na verdade. Domingo, dia 7? Dia 7. Então, domingo, dia 7. Um melhor que o outro, né? Um mais atualizado que o outro nos jornalistas. A gente comemora o Dia do Jornalista no dia 7, no domingo. E por isso, o nosso programa hoje é temático com essas duas feras do jornalismo. Marcos Dalmoro, que é o nosso coordenador da Ecocria, né? Que inclui o curso de jornalismo. E a Isa Tomé, que ela é famosíssima. Ela tem uma newsletter muito famosa no Brasil inteiro. E a nossa acadêmica de jornalismo aqui da Ecocria. Muito bem-vindos, boa tarde. Isa, por favor. Boa tarde. É um Boa prazer tarde, estar tudo aqui. Droga, calma, tô nervosa. O que eu falo nisso agora? Vamos começar de novo, não sei. Tá tudo certo. Segue Tá o tudo- baile. Segue o baile? Segue o baile. Tá bem. Eu já dei meu boa tarde, eu acho. Boa tarde, Marcos. Oi, pessoal, boa tarde. Bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho de jornalismo, esse assunto que nos une e que é tão bacana, né? Eu, particularmente, sou jornalismo lover. Pois é, o Marcos ele tem um Jornalismo pouquinho mais tempo de estrada do que a gente. Eu não tô dizendo que... Eu não tô denunciando a idade, mas tem, assim, uma Sei. trajetória, né? Como que você escolheu o jornalismo? Realmente, assim, foi uma coisa que você já sonhava desde pequeno? Ou foi algo que você foi descobrindo na tua trajetória? Em definitivo, não foi no Todinho. Tá? Então, quero dizer pra vocês referências. que o jornalismo apareceu na minha vida de uma maneira curiosa. Olha só, eu estava na época de vestibular, né? De escolher a graduação que eu faria. E eu fazia produção cultural. E não o curso de produção cultural, mas eu trabalhava com produção cultural. E à época eu fiz o vestibular para artes cênicas, passei no vestibular para artes cênicas e lembro que a minha mãe fez todo um trabalho, né? Dizendo, não vai, meu filho, não sai de casa, querendo me manter perto da asa dela. E pediu, olha, dá uma olhadinha nos cursos aqui na região, o que faria sentido pra ti. Ela queria muito que eu fizesse direito, né? E eu disse, não é a minha cara, mãe. Ela disse, tá, então vai verificar, dá uma olhadinha nas instituições. E lá fui eu entender o que tinha. E aí eu encontrei um colega no corredor da instituição. E eu perguntei, o que tu faz aqui? Ele disse, eu faço jornalismo. Eu disse, como é que é jornalismo? E aí ele me levou pra ver uma aula. E ali bateu muito. Eu assisti uma aula de telejornalismo. Foi muito bacana. A época, curiosamente, quem estava fazendo a disciplina de tele era o Edivaldo. É um jornalista que hoje trabalha na Globo Rio, é daqui da região, um querido e super competente. E eu lembro dessa aula, né, tá muito, muito presente na minha memória. Então, é clichê dizer, mas eu acho que naquele momento o jornalismo me escolheu e me encantou muito dali para diante. Foi algo que eu fui descobrindo aos poucos, mergulhei nesse mundo e sempre fui muito feliz. O jornalismo sempre me abraçou muito e eu sou muito realizado sendo jornalista. Gosto muito. Que legal. Sabe que uma vez eu acho que você me entrevistou? Que você já passou por vários veículos de comunicação, Sim. né? Já passou pelo SBT, não passou? Não. Não? Pela Band. Pela Band. E agora, qual que foi a emissora? Não lembramos. Mas Isa, como conta foi? pra gente. Como que você escolheu o jornalismo? Então, o jornalismo, eu acho que desde o início da minha vida, ele sempre esteve muito presente. O meu pai, ele foi jornalista de música por muito tempo. Ele teve uma coluna num jornal de Santana do Livramento, lá no finalzinho do Brasil. E o meu irmão mais velho também, ele trabalha hoje em dia na NSC. Ele é editor-chefe do Bom Dia Santa Catarina também. E
Então, desde criança já tinha isso em casa, sabe? Muito hábito da leitura também. Eu adorava ler quando era criança, mas eu não gostava de, tipo, ficção, sabe? Eu não gostava de ler um Harry Potter, alguma coisa assim. Eu lia muita revista, assim, umas Mundo Estranho da Vida, coisa de curiosidade, sabe? Sei lá, Guia dos Curiosos, esse tipo de coisa. Adorava esse tipo de coisa. E eu lia muito jornal também, sei lá, eu era uma criança que no intervalo da escola eu ia para a biblioteca, pegava o jornal do dia e ficava lendo lá, enquanto crianças normais brincavam de coisas normais. Exatamente. Daí, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar na NSC, daqui de Criciúma, não como jornalista, obviamente, mas eu era operador de controle mestre lá, que meio que... Eles chamam de Zé Botão na área, que é a pessoa que aperta o botão pro comercial ir pro ar. Okay. Trabalhava, tipo, às vezes de madrugada, uns horários completamente estranhos. E meio que trabalhando lá e tal, vendo como funcionava, sei lá, a produção de telejornal, tudo, acompanhando os jornalistas às vezes também. Eu comecei a curtir o negócio, comecei a gostar mais do negócio também. Entendi como funcionava, né? E acabei me matriculando aqui. Descobri que a Unesc tinha aberto um curso de jornalismo. Entrei na segunda turma, daí, em agosto, julho de 2021, eu acho. E tô aqui até hoje. Muito bem, muito bem. Sabe que eu posso fazer uma pergunta? Pode. Que eu quero saber como é que surgiu a história da newsletter. A newsletter? Aí a senhora tirou todas as minhas perguntas. Ai, perdão, desculpa. Quero o próximo tópico. Se quiser perguntar depois, eu falo de novo também. Mas... Tudo bem, pode responder. Perdão. A newsletter começou em 2021, assim, finalzinho de 2021. Eu cheguei uma época que eu tava escrevendo muito roteiro de vídeo, porque eu queria começar um canal no YouTube e tal, sobre, sei lá, coisas diversas, assim. Eu tava escrevendo, tipo, roteiros de vídeo de 1 hora sobre a trajetória do Marcos Mion na MTV, por exemplo. Daí, só que eu percebi que a única parte que eu realmente gostava da produção de vídeos era a parte da pesquisa e da escrita. Quando chegava em, tipo, gravar o vídeo, editar o vídeo, eu não gostava. Eu achava péssimo, achava chata. O que eu gostava mesmo era o escrever, assim. Então, no final de 2021, eu tive a ideia de começar uma newsletter, influenciado por algumas pessoas que eu seguia na internet e tal, que tinham uma newsletter também, que eu era inscrito e tal. E eu comecei, tipo, muito sem pretensão, sabe? Eu escrevia ela em um dia, pesquisava algumas coisas que eu tava interessada na época. E foi crescendo, meio que eu fui criando um hábito de escrever ela toda semana, assim. E tá aí até hoje. Cara, eu sou leitor, sou fã da newsletter. Tô lá toda semana. E conta pra gente, quantos inscritos você já tem? Hoje ela tem... Eu não sei se eu tenho o número exato. Pode ter mudado desde que eu entrei aqui. Mas tem 7.100. Ela é a segunda maior newsletter de humor do Brasil. Tá entre as 50 newsletters gerais do Brasil também. Não só de humor, no caso. E... eu acredito que tá em 7.000 no momento. Como é chique, né? Olha aqui, a gente não falou o nome da newsletter. É verdade? Posso falar? Vocês querem falar? O nome do programa tá ali, ó. Vamos lá. Eu destruirei vocês. Que nome chocante, nome É um forte, nome bom, um nome potente. chamativo. A pessoa lê, ela já pensa, tá, quem que tu vai destruir? Quem que tu vai destruir? Sabe? Mas a minha curiosidade é mais essa aqui, ó. Qual foi a origem disso? Da onde que veio essa destruição toda? Essa coisa apocalíptica? Veio mesmo da ideia de ser um nome muito chamativo. Sei lá. Eu sempre gostei muito de desenho animado dos anos 90, essas coisas. E quando eu penso na frase, eu destruirei vocês, eu penso em algum vilão de, sei lá, um X-Men, um Pokémon, alguma coisa, falando, eu destruirei vocês. Daí, sei lá, eu acho que esse nome meio que tem a ver também com a temática dela, que muitas vezes eu falo sobre coisas nostálgicas pra mim, tipo, sei lá, desenho que eu assistia na infância, videogame, produtos esquecidos dos anos 2000, sei lá. Mas eu acho que o nome foi ficando com o tempo, ele meio que foi moldando também como era a newsletter, sabe? É a destruição, é a pura destruição, é a destruição muitas vezes da gramática, o puro suco do caos, exato.
Cara, eu acho sensacional que traz uma coisa de referência, sabe? Referências antigas, referências atuais, essa mistura. A gente se identificar dentro das pautas. Eu acho que eu sou o público-alvo direto, assim, disso. Porque eu leio e fico pensando, cara, que sacada genial, sabe? Como que ela puxou esse produto específico. E eu lembro de uma vez que você fazia uma lista de todos os sabores de sorvete do Chiquinho. Sim, eu lembro. Não foi exatamente na newsletter, mas teve uma época que eu comecei uma planilha que eu queria analisar todos os milkshakes da Chiquinho Sorvetes. Só que infelizmente ela fechou antes de eu conseguir fazer isso. Mas foi ficou faltando uns negócio, 10, né? assim. Ironicamente, ficou faltando tipo, alguns sabores muito comuns, tipo chocolate. Nunca pedi um de chocolate, porque eu prefiro, sei lá, pedir um maracujá, alguma coisa. Gabiroba. Gabiroba. Gabiroba, Exato. eu não sei o que é. Eu também não, mas eu provaria. Porque eu não exatamente porque eu não sei o que é. Mas agora a moda é pistache. Agora, uma pistache, exato. Yeah. Todos Na de época não pistache. tinha, mas... Muito bem. Pistache e Caribe, né? Caribe. Chocolate. Uhum. Gente, o Caribe é anos 80, por favor. Não, mas agora Mas tá no hype. Em alta, tá em hype. É? O ovo de Mas, Páscoa Gente, tá Caribe é custando coco. R$500. É coco e chocolate. O Não, Caribe é banana. era um chocolate banana? que ninguém queria, né? Mas Caribe, banana? Bom, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Era se for aquele ver. chocolate Colômbia. que sobrava na caixa de chocolate. Exato. Ninguém queria, Sempre foi o desprezava. meu favorito. Quero frisar muito bem isso, tá? Capaz. Caribe e crocante, inclusive. Ai, crocante, eu gostava. Crocante também Tudo tá no bem, hype agora. Eu tô a desde o próxima começo. caixa eu guardo pra vocês. Por favor. Pois então, daí agora, tipo, na Páscoa, fizeram um ovo de Páscoa da Caribe. Exato. E aí esgotou. E aí começou a ser vendido por R$400. E é isso. Exatamente. Eu procurei Ressurgiu em todos os assim, supermercados e não achei. Olha E é isso, só. é o marketing, né? É o marketing. Mas agora Mas- falando de marketing, Marcos Dalmoro. A Marketing gente da moda. hoje em dia tem as graduações dentro da Ecocria, que elas são todas... Tem aulas em comum, sabe? Elas iniciam com disciplinas em comum. E a gente vê que o nosso cenário hoje da comunicação, ela é muito plural, assim, né? Você se forma em jornalismo, mas acaba atuando em outras áreas. Se forma publicitário, mas acaba fazendo um release, sei lá. Como que a gente enxerga isso hoje? Hoje o mercado e os cursos, eles estão preparados para essa dinâmica de mercado que é diferente? A gente tem uma visão de comunicação dentro da Ecocria de 360, né? Não que o jornalismo, ou a publicidade, ou mesmo a comunicação digital não tenha suas especificidades. Eles têm. A gente entende que um publicitário talvez fazer um release não é o melhor dos mundos. Não é. Ele não vai usar a melhor das estratégias que estão dentro do contexto. Porém, o mercado, por vezes, vai cobrar desse indivíduo. E ele tem que ter uma base mínima para poder desenvolver e entregar o mínimo. Talvez num primeiro momento, para que aquela empresa se estabeleça e posteriormente eles possam trazer um profissional de cada área para poder atuar naquele contexto. Então, é entender que o mercado ele é diverso, ele vai cobrar o conhecimento mínimo das áreas de comunicação. E com esse olhar é que a gente oferece a formação em comunicação, né, uma base comum curricular para a comunicação, e as disciplinas que a gente chama de área, né? Que são as disciplinas específicas lá do jornalismo, da publicidade. E eu acho fantástico que a gente possa acompanhar, a formação acadêmica possa acompanhar o universo, né? O universo do mercado. O caso do que a Isa nos conta aqui é revisitar o jornalismo, é entender que eu não preciso, para ser jornalista, eu não preciso mais apenas ir para o jornal diário para escrever. Eu posso escrever uma newsletter que já foi muito pensada lá atrás. Eu lembro que quando eu estava na graduação, já fazem lá os seus 18, 19 anos, lembrava do professor falando, nossa, quem sabe vocês podem pensar numa newsletter, né? Algo que tá vindo aí. Cara, 20 anos atrás, e a coisa não desenvolveu da maneira que esperava-se naquele momento. E agora, o pessoal começou a entender, começou a consumir isso de uma outra forma. Por quê também? O público talvez esteja mais maduro para consumir isso. Tudo tem a ver com quem vai consumir.
Então, a gente vive nuances, né? Eu acho que o jornalismo ele viveu muitos nuances dentro do seu contexto, historicamente, né? Desde lá da imprensa, a prensa, que fazia o jornal, né? Com os tipos, as letras que eram como se fosse carimbos. Então, a gente viveu uma evolução, né? Em todos esses anos. E acho que hoje o jornalismo ocupa um espaço e um lugar muito bacana, de muito destaque. Ainda assim tem os seus desafios de valorização, mas hoje ele tem um lugar muito bonito. E particularmente eu tenho muito orgulho dele. Ainda mais falar isso junto com vocês nessa mesa, tá? Que bacana. E como que os cursos eles fazem para estarem sempre conectados com essas novas tendências de jornalismo, sabe? Porque as coisas mudam o tempo todo hoje em dia, né? Se tu trabalha com rede social, o famoso algoritmo e as formas que as redes funcionam, elas mudam o tempo todo. Como que a gente faz para estar sempre conectado com essas mudanças, formando pessoas que estão atualizadas e prontas para essa dinâmica? Acho que é a experiência de mercado, né? Os nossos professores têm essa nuance de experiência de mercado, preferencialmente que estejam atuando no mercado. E isso faz com que aqueles problemas reais que estão lá no dia a dia do profissional, as necessidades de aprendizado, de redescoberta, estejam refletidas dentro da sala de aula. Porque o nosso estudante, ele muito pontualmente, eu confesso que da metade do curso em diante eu não recordo de ninguém que não esteja na área. Todos estão na área. A gente faz esse trabalho, né? Tá sempre... alguns estudantes ainda brincam que não tem outra coisa para postar no grupo que não seja vaga de trabalho, porque vocês acompanham, né? O quanto o mercado está necessitado de profissionais de comunicação. E então faz com que os estudantes da metade do curso já estejam todos trabalhando na área, entendendo as necessidades, olhando para essas nuances e provocando. Então é sempre o professor que está no mercado, numa posição, o aluno que também já está atuando no mercado, vendo as necessidades formativas, e juntos a gente vai encontrando essas soluções, né? E trazendo isso para a vida acadêmica. Perfeito. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e logo, logo a gente volta. É só um tempo da gente tomar um gole d'água e voltar aqui para conversar mais um pouquinho com a Isa, do Eu Destruirei Vocês, a nossa newsletter famosíssima no Brasil inteiro. Exato. Com o Marcos, que ele está aqui como coordenador do nosso curso, mas que ele também é acadêmico, vocês sabiam? O Marcos voltou para a sala de aula, tá fazendo marketing, né? Exatamente. Então, o nosso acadêmico também representado pelo DCE aqui. Muito obrigado. A gente já volta. Que momento, gente! Estamos de volta com Sextou com DCE. Estamos aqui com a Isa Tomé, que ela é escritora da newsletter Eu Destruirei Vocês. Estamos aqui também com o acadêmico de marketing e o nosso coordenador da Ecocria, Marcos Dalmoro, maravilhoso. E a gente vai continuar esse papo especial sobre o Dia do Jornalista. E eu quero, assim, começar assim, tensionando, porque jornalismo a gente sabe que é uma profissão, assim, né, perseguida, infelizmente. Não vou mentir aqui que é o melhor dos mundos. E eu quero saber, assim, como que vocês lidam com essa pressão de ser exposto, né? Porque o jornalista, ele é exposto e expõe muitas vezes notícias que as pessoas acreditam que seja a opinião do jornalista, mas na verdade é só uma constatação das coisas que aconteceram. Dá medo de ser cancelado? Isa. Vai lá, depois eu emito a minha opinião. Tá bem. Então, de vez em quando dá um pouco, mas eu acho que se o trabalho do jornalista realmente é informar o correto, o que realmente está acontecendo, ele não pode ter medo disso, na minha opinião. Muitas vezes a gente está num mundo que as pessoas estão cada vez mais vivendo em bolhas, não só na internet também, mas em praticamente toda parte da vida, e muitas vezes elas não querem ouvir o que é o fato mesmo, elas querem ouvir algo que tem a ver com a visão de mundo que elas já têm, né? E muitas vezes por isso eu acho que o jornalismo é perseguido, etc. Porque as redes sociais muitas vezes elas deixam a gente nessas bolhas assim de pensamento em que qualquer coisa que saia
do que é o normal para que aquelas pessoas pensem lá, seja errado, assim, sabe? Às vezes dá a sensação que as pessoas leem pra concordar e não pra se informar. Exatamente, né? exatamente. Tipo, se não é aquilo que eu concordo, mesmo que seja o que aconteceu, já não presta, já não é aquilo. E você, Marcos? É exatamente isso. Esse é o contexto, gente. Orgulhoso de vocês, orgulhoso dessa leitura. O jornalismo, ele não é o papel dele concordar, passar a mão na cabeça, né? Pelo contrário, é colocar o dedo na ferida. É provocar, é trazer fatos, sempre embasado, sempre olhando minimamente os dois lados do contexto e apresentar os fatos para que o indivíduo, né, para que o leitor, para que o telespectador, o ouvinte, para que ele tire as suas conclusões. E indiferente da opinião do jornalista. Claro que nós temos o jornalista de opinião, que é um articulista, alguém que faz leituras de contextos, de cenários, para trazer um lado para o telespectador, enfim, de uma análise técnica. Mas o papel do jornalismo é sempre ouvir os lados e trazer a generalidade, trazer o contexto para o seu leitor ou telespectador, enfim. Mas tem que ser assim, tem que ser botando o dedo na ferida, não dá pra gente ficar melindrado por conta de pressão de A, pressão de B. É nosso papel, é nosso dever, é o nosso juramento como jornalistas. Na formatura vocês farão esse juramento também e quero sim que vocês sigam dessa forma, com esse compromisso. É um compromisso social, é um compromisso com a sociedade e é dessa forma que a gente precisa fazer, sem medo, com segurança, com certeza, mas com um lado muito sério. E é lógico, né, quando a gente não falando de um assunto muito sério, a gente tem um outro professor de jornalismo que entra no estúdio e coloca nessa situação, dançando El-Chan. Que maravilha, gente. É sobre isso. E vocês já se incomodaram com alguma situação, assim, dentro dessa vida profissional de vocês? Alguém já encheu o saco de vocês? De vez em quando acontece. Exatamente por, sei lá, a minha newsletter ser muito alguma coisa de opinião também, sabe? Muitas vezes alguns textos que já viralizaram vieram com muito hate também. Principalmente quando eu falo sobre música pop, alguma coisa do tipo. Nossa, falar de música pop. Mexer num vespeiro, assim. Né? Exatamente. Mas, de verdade, eu acho, nesses casos, assim, algo mais engraçado do que qualquer coisa. Porque, pelo menos, eu tô provocando alguma reação nas pessoas, sabe? Pior seria se todo mundo ficasse indiferente, se, sei lá, não engajasse, de certo modo. Acontece, mas a gente tem que saber lidar, né, também. Precisa criar uma casca, assim. Porque senão... Agora, falando de referência, quais são as referências de vocês hoje? Tanto pessoas quanto leituras. O que vocês usam para embasar, assim, a vida profissional de vocês? Olha, uma vida... Ler, indiferente do quê? Desde Harry Potter, desde leituras técnicas, a contexto social, história, geografia, viagem, cultura... até mesmo música pop, não, brincadeira, gente, eu gosto mesmo. Eu acho que de tudo um pouco, é necessário. Jornalista é sim um especialista em generalidades, né? E a gente precisa entender um pouquinho de tudo. Eu preciso entender minimamente quem são os participantes dessa edição do Big Brother. O professor Anderson não foge, não. Vem cá, deixa eu fazer... Senta aqui. Professor Anderson de Jesus está agora aqui conosco. Eu quero fazer uma pergunta, porque o Lucas... Desculpa, Lucas. Desculpa, mas eu vou precisar fazer essa pergunta. Porque o Lucas falou sobre os desafios, né? Eu lembrei de um fato, certa vez, diante da apuração de uma notícia, uma reportagem que foi ao ar, eu recebi um processo. Olha só. Foi bem interessante. Foi o Anderson que processou. Não. Mas eu queria saber do Anderson.
Anderson, você já foi processado por algum ouvinte em algum processo, Não. alguma questão assim? Já. Por ouvinte não, mas por fonte já. Inclusive, perdi uma graninha já também. Eita! 30 mil, tá bom pra ti? Olha, assim, ó. Eu pelo menos ganhei, hein? Não, mas essa foi uma questão política e aí eu acabei perdendo, né? Apesar da notícia não foi inverídica, né? Ela só, digamos assim, estava extemporânea. Eu resgatei um fato do passado de um ente político e aí ele me processou. E o juiz entendeu que aquele fato já tinha passado, que eu não poderia ter relembrado, enfim, resumo Foi da a ópera, leitura do juiz. A leitura do juiz, né? Eu não criei a informação, eu busquei um fato, ele disse, não, mas esse fato já foi julgado, resolvido, você não poderia ter feito isso, então perdi esse recursinho. Mas também ganhei outros, né? Então, um abraço ao prefeito Cláudio Salvaro, que certa vez me abriu um processo pedindo 1.000 salários mínimos à época. Eita! O salário mínimo à época acho que eram R$670, mas enfim, eu continuo amigo do prefeito Salvador, o processo não foi aceito, mas enfim, já fui processado por um delegado da Polícia Federal, por um da DEIC, quando fazia polícia também, porque eles julgaram que no trabalho de reportagem eu atrapalhei a investigação, mas não perdi. Olha aí, ó. É uma exposição, né? Que a gente tem. Fui preso, recebi voz de prisão em flagrante do ex-delegado regional Valdemir de Bona. Só emoção, gente. Porque eu comprei teve uma época em Criciúma, lá no final dos anos 1990, que se vivia um problema de segurança com gangues. E eu fiz uma reportagem questionando onde essas armas apareciam e que teria em Criciúma um mercado negro de armas. E o delegado questionou, dizendo que não existia. No outro dia eu fui lá em um determinado bairro de Criciúma, não vem ao caso onde, e comprei uma arma. E levei para o delegado. E aí ele disse que eu estava preso por porte ilegal de arma de fogo. Só por dúvida, mas essa arma onde se encontra? Não, ela foi entregue. Que bom. Ela foi entregue. Era um 22 tão detonado que eu acho que não funcionaria, mas tudo bem. Estava um pouquinho enferrujado, talvez. Mas faz parte da profissão, né? Às vezes a gente quer vamos dizer assim, causar, né? E ter o furo e sair por uma outra tangente, fazer uma reportagem diferente, você acaba sofrendo algumas consequências. Algumas delas são esses processos que são inerentes à profissão também. A maioria esmagadora ganhei, né? Mas infelizmente faz parte do jogo. Ganhou mais que perdeu. Exato. O aproveitamento tá Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas o importante é que ninguém perca e a gente saia ganhando. Também, exatamente. Mas é uma profissão muito bacana. Não vai ganhar ou perder. Também. Então tá, tchau. Gente, estamos finalizando o nosso programa de hoje, muito especial. Muito obrigado para vocês que estiveram aqui com a gente na escuta. Lembrando que o nosso programa é toda sexta-feira, às 18 horas, no YouTube da Unesc TV, no nosso aplicativo lá no Spotify e também no aplicativo da Unesc Rádio, né? Então eu vejo vocês na sexta-feira que vem. Um abraço e até mais.